Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico e nós aqui durante esta aula daremos continuidade à demonstração do teorema de Carnot, teorema este que é enunciado, que é composto por dois enunciados. Então nós estamos aqui considerando uma máquina térmica de Carnot e considerando uma máquina térmica qualquer, ambas submetidas ao mesmo par de fonte quente e fonte fria, com temperatura T1 maior do que T2. Nós mostramos durante a aula anterior a figura, e então nós sabemos que em geral, do ponto de vista laboratorial, o trabalho realizado pela máquina térmica de Carnot é diferente do trabalho realizado pela máquina térmica qualquer. Em geral, a máquina térmica de Carnot realiza um trabalho termodinâmico maior do que uma outra máquina térmica, e então é possível, em um determinado limite, ajustar e construir essa igualdade a partir de um número específico de ciclos, né? Considerando um número de ciclos da máquina térmica de Carnot e um número de ciclos da máquina térmica qualquer. Em geral, o número de ciclos da máquina térmica qualquer é maior do que o número de ciclos da máquina térmica de Carnot, para ajustar esta igualdade. Muito bem, então agora nós podemos, com esta expressão, mais uma vez escrever aqui a fonte quente com temperatura T1, a fonte fria com temperatura T2 e T1 é maior do que T2. Aqui vamos considerar a máquina térmica qualquer, quantidade de calor Q1 sobre índice linha, quantidade de calor Q2 sobre índice linha, e aqui o trabalho nós podemos considerar, aqui considerando já o ajuste de ciclos, aqui nós podemos considerar N número de ciclos MTQ, ou seja, o número de ciclos da máquina térmica qualquer multiplicado pelo trabalho da máquina térmica qualquer. E aqui também podemos escrever a máquina térmica de Carnot, a fonte quente com temperatura T1, quantidade de calor Q1, quantidade de calor Q2, cedida até a fonte fria, para a fonte fria, onde a mesma, a qual está com temperatura T2, e nós já sabemos que T1 é maior do que T2, esse T1 é igual a esse T1, esse T2 é igual a esse T2, e aqui nós temos o número de ciclos da máquina térmica de Carnot multiplicado pelo trabalho da máquina realizado pela máquina térmica de Carnot. Então nós já sabemos que existe essa igualdade, e nós vamos explorar esse ajuste, com base nesse ajuste, né? Então aqui nós temos o número de ciclos da máquina térmica qualquer multiplicado pelo trabalho da máquina térmica qualquer, isso é igual ao número de ciclos da máquina térmica de Carnot multiplicado pelo trabalho da máquina térmica de Carnot. Muito bem. Agora nós vamos analisar aqui, escrever o rendimento. Então vamos analisar o rendimento da máquina térmica. Rendimento da máquina térmica. Rendimento da máquina térmica. Então nós vamos escrever o rendimento aqui nós temos o número N, e agora nós vamos aqui indicar uma letra grega minúscula eta. Então da máquina térmica qualquer, nós já sabemos que é 1 menos trabalho da máquina térmica,
E antes de fazer isso, para melhor organizar, antes de falar sobre o rendimento, vamos escrever assim: isso é igual a W. Então, existe essa igualdade e essa igualdade é igual a W. E o que é W? W é o número de ciclos da máquina térmica qualquer multiplicado pelo trabalho da máquina térmica qualquer. E isso é igual ao número, W também é igual ao número de ciclos da máquina térmica de Carnot multiplicado pelo trabalho da máquina térmica de Carnot. Vamos tentar escrever isso aqui melhor. Máquina térmica de Carnot multiplicado pelo trabalho da máquina térmica de Carnot, isso é igual a W. Muito bem. E aqui igual a W. Então é preciso organizar melhor. Muito bem. Agora vamos falar sobre rendimento. Vamos falar sobre rendimento. Rendimento de uma máquina térmica. Rendimento de uma máquina térmica. Então nós vamos definir aqui o rendimento, usando a letra grega minúscula eta, rendimento da máquina térmica de Carnot é igual ao trabalho dividido por Q1, ou seja, o trabalho realizado pelo motor térmico de Carnot, que no caso essa máquina térmica é um motor térmico, é igual ao trabalho W dividido pela quantidade de calor Q1 cedida, fornecida pela fonte quente. E como nós sabemos que o trabalho é igual a Q1 menos Q2, isso implica que esse rendimento da máquina térmica de Carnot é igual a Q1 menos Q2 dividido por Q1. Isso é Q1 dividido por Q1 igual a menos Q2 dividido por Q1. De modo que esse rendimento da máquina térmica de Carnot é igual a 1 menos Q2 dividido por Q1. Certo, agora nós vamos analisar o rendimento da máquina térmica qualquer. Então, o rendimento da máquina térmica qualquer é igual ao trabalho dividido por Q1 sobre índice linha. E aqui o trabalho é Q1 sobre índice linha menos Q2 sobre índice linha. Q1 sobre índice linha é a quantidade de calor fornecida pela fonte quente e Q2 sobre índice linha é a quantidade de calor cedida da máquina térmica qualquer, do motor térmico qualquer, para a fonte fria. Então esse rendimento da máquina térmica qualquer é Q1 sobre índice linha menos Q2 sobre índice linha dividido por Q1 sobre índice linha. Reescrevendo, nós temos então esse rendimento da máquina térmica qualquer é igual a 1 menos Q2 sobre índice linha dividido por Q1 sobre índice linha. Muito bem. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos dando continuidade à análise e à demonstração do teorema de Carnot. Muito obrigado a todos.